Oi, pessoal, boa tarde. Bom, hoje eu quero falar de um tema bem especial, né? Não é voltado para aluno. O tema de hoje é mais voltado para professores. E, sabe, dia desses eu estava dando uma organizada no meu material aqui e eu achei uma folha, tem um tema extremamente importante, né? Isso aqui, ó. Deixa eu ver, não vai aparecer aqui, mas eu leio para você. Para iniciantes. O que quer dizer isso? Bom, eu sou professor, estou entrando no meu 5º ano da carreira e essa folha aqui, né, quem escreveu foi meu pai. Só para situar vocês aqui, o meu pai foi professor da rede pública de Santa Catarina durante algo em torno de 32 anos. Ou seja, desde o final dos anos 80 até 2020, ele esteve na linha de frente da educação pública aqui de Santa Catarina, trabalhando ano após ano, enfim. E ele acumulou bastante experiência, é claro. Aí um dia, bem no finalzinho da minha licenciatura, ele veio aqui em casa, aí estava conversando comigo e tal, e aí eu pedi umas dicas para ele de alguns assuntos. Ele simplesmente pegou uma folha, pegou uma caneta e começou a escrever, né? E ele escreveu assim, de cabeça mesmo, ele foi escrevendo e falando, e deu um conjunto aqui de 11 dicas aqui que ele me deu, que eu quero estar compartilhando com vocês. Quero mandar para ele, eu falei para ele que ia fazer esse vídeo, ele ficou muito contente, e eu queria estar, não vou falar tudo de uma vez, eu vou separar em 3 ou 4 partes aí esse vídeo, né? E vou estar falando para vocês algumas delas. Bom, elas não estão numa ordem assim cronológica do que deve ser feito. Ele simplesmente foi lembrando e foi colocando, né? Vou começar aqui pela número 1, do jeitinho que ele colocou. Preparar a aula da semana. Olha só que regra maravilhosa. Você vai ver que várias delas parecem um tanto quanto absurdas, mas todas elas têm um grau de importância gigantesco. Eu aprendi isso nesses 5 anos que eu estou dando aula. Sabe, você pode ler, às vezes eu lia, poxa, mas preparar a aula da semana, isso é básico. Gente, se vocês soubessem o quanto tem professor que vai despreparado para a sala e a importância de você definir o assunto que você vai trabalhar com o aluno. Claro, você já tem lá o planejamento do começo do ano, é importantíssimo. Você tem sequência didática, você tem vários mecanismos para saber o que você vai fazer em sala de aula, mas o quanto é importante você sentar em algum momento da semana, dizer, ó, com essa turma eu vou trabalhar esse, aquele assunto, vou trabalhar tal atividade, enfim, você vai ganhando corpo e você vai entrar numa sala de aula tranquilo, sabendo o que exatamente você vai fazer. Eu adicionaria também o professor se preparar, porque nesse período que eu dou aula eu vejo que tem turmas e turmas. Às vezes, por exemplo, uma turma de um 7º ano, por exemplo, uma turma é de um jeito e a outra turma é totalmente diferente. Às vezes uma atividade que você vai passar numa não vai funcionar tão bem com a outra. E aí você tem que ter um plano B, um plano C, para enfim, para estar conduzindo bem a sua aula e, claro, todo o processo de ensino-aprendizagem. Uma outra regra, cálculo. Treinar muito em casa, exercícios do livro. Ele fala em cálculo porque ele era professor de química, física, matemática, envolvia muito esse tipo de atividade. Eu já sou professor de biologia e ciências, é uma parte mais teórica, aí tem muito pouco cálculo. Tem ali no 9º ano, quando o professor quando eu vou falar sobre física e química, tem algumas matérias que falam sobre probabilidade, eu falo um pouquinho também de cálculo, mas no geral é mais teoria. Então, eu digo o seguinte, o que ele quer dizer com isso? Para você saber o que você está falando. Você vai entrar numa sala de aula, você vai explicar um assunto e você vai ser questionado também pelos alunos. Então, você tem que ter plena certeza
daquilo que você está falando. Você tem que estar preparado para um questionamento, porque os alunos é algo incrível, assim, eles perguntam muito. Alguns, claro, são mais apáticos, isso acontece, mas outros vão questionar. E é bom a gente estar sempre preparado para estar tirando todas as dúvidas desses alunos. Bom, esse vídeo foi mais introdutório nesse assunto. Eu vou continuar no próximo, falando mais sobre outras regras aí. Tá bom, pessoal? Guardem aí, até o próximo vídeo.